Mariana Almeida, porque agora nós vamos voltar a falar do tarifaço de Donald Trump aos produtos brasileiros, porque já está afetando os setores produtivos do país. Os frigoríficos de Mato Grosso do Sul, por exemplo, suspenderam a produção de carne destinada aos Estados Unidos após Trump anunciar essa tarifa de 50% sobre o Brasil. E nós vamos conversar agora com Carlos Honorato, que é economista e professor da FIA Business School. Oi, Carlos, muito bom dia para você, seja bem-vindo aqui ao Agora. Apesar desses problemas, tudo bem? Tudo bem, né? Estamos aí num tumulto generalizado aí com essa questão das tarifas do Trump, mas vamos enfrentar o desafio, né? Não tem jeito. Tá certo, então. Eu e Mariana Almeida, nós vamos bater um papo com você agora. Agora, Carlos, no primeiro semestre deste ano, o Brasil embarcou mais um pouquinho de 180 mil toneladas de carne para os Estados Unidos. E a expectativa era de dobrar este valor até o fim do ano. Já está comprometido este dado? Olha, a gente está num processo de ajuste dessas exportações, desses volumes, porque aquela coisa que a gente tem conversado muito, né, sobre a política do Trump, que é muito errática, vai e volta. Então, tem uma expectativa de que as negociações fluam, apesar do componente político, né? O Brasil hoje é o país mais competitivo em termos de carne, quer dizer, ele consegue vender. A gente conseguia vender, né, nosso produto nosso custo é quase metade, quase um terço, vamos dizer assim, do custo americano para a produção da carne. Só que com o tarifaço, esse impacto está na faixa de quase 76%, porque as tarifas são acumulativas, né? Então você teve mais 50% sobre o que a gente já tinha de tarifa. Isso praticamente inviabiliza, num primeiro momento, a competitividade da carne brasileira. Só que os Estados Unidos é um país que precisa de carne, né? Ele é o maior produtor de carne, o Brasil é o maior exportador, e sem o mercado brasileiro, o custo da carne americana também vai ficar muito caro. Então, é um jogo bastante complexo aí, que a gente tem que acompanhar, mas, a princípio, do jeito que está colocado hoje, né? Porque a gente tem que trabalhar com hoje, a gente vai ter que realocar isso, vai ter uma realocação tanto da importação americana como da nossa exportação. Falando aí sobre a questão do vai e vem, do zigue-zague para tomada de decisão, né? Ou seja, que não estamos pisando nunca em solos muito rígidos, né? E isso para o produtor afeta muito o produtor no campo agrícola, principalmente, porque tem timing, né, para fazer as análises. Essa suspensão agora, essa decisão de vou parar a produção, isso é uma antecipação? Você acha de alguma coisa, ou que vai ser mais uma questão mesmo de compasso de espera? Ou seja, será que é uma parada para já reorganizar, já diversificar, tem que pensar em alteração de produção para pensar em outros mercados, ou não, só vai parar para esperar um pouquinho esses próximos dias aí? Como é que você vê esse impacto no produtor mesmo? Porque eu fico imaginando, eu não sou produtora, mas é um período difícil para você que trabalha com o mercado externo tomar suas decisões, onde o risco realmente cresceu muito no pacote aí das análises que se faz aí na planilha de retorno, né? Pense o seguinte, nós não estamos falando de um software, né? Nós estamos falando de gado, quer dizer, é uma criação, tem um crescimento, tem um acompanhamento, tem vacinação, tem tudo isso, né? E depois do abate, a carne é perecível, né, Carlos? Exatamente, a carne é perecível, tem mais isso. E tem um componente complexo que é o seguinte, a gente está falando aqui, vamos exportar para a China, exportar para a Europa, tudo mais, mas você não faz esses ajustes de exportação da cadeia do dia para a noite, certo? Quer dizer, é uma coisa que você precisa de rever contratos, rever contatos. Certamente quem está importando a nossa carne lá também está sofrendo com isso, porque ele está olhando e falou, eu não vou poder comprar mais do Brasil, que era um país competitivo, vou ter que procurar de outro lugar, né? Então, eu acho que essa parada inicial é um compasso de espera, sim, é um olhar para ver o que vai acontecer, readequar isso, enquanto certamente toda a parte ali de negociação internacional, de busca de outros mercados, está caminhando, mas não é uma coisa que você faz do dia para a noite. Você tem contratos, você tem logística, tudo mais, né? Até uma parte dessa produção pode vir aí para o mercado interno brasileiro. Tem gente que está com expectativa de que pode ter uma queda de preços. Isso nunca é muito imediato, mas eu acho que a afirmação que foi feita é bem essa mesmo, quer dizer, um pouco do compasso de espera para evitar aí de você ter uma superprodução ou você ter até perda de produto, como foi muito bem falado aí pelo Klein.
Luas, o Brasil não é o principal exportador para os Estados Unidos e também não é o principal mercado da nossa carne, né? Que é a China primeiro. A gente exporta, me corrija se eu estiver errado, 22% de toda a produção e desses 22%, 12% vão para o mercado norte-americano, né? E também não há uma concorrência com a carne australiana, né? A Austrália é o primeiro vendedor, né? O que mais vende carne para os Estados Unidos. Porque os australianos vendem diretamente, se eu não me engano, para os supermercados e o Brasil vende para a indústria lá. Com tudo isso, não dá para absorver esses 12% no mercado interno, realocar, ou os Estados Unidos vão precisar comprar essa carne à indústria norte-americana e vão ter que pagar a mais? Olha, o mercado americano é muito grande, né? Quer dizer, qualquer coisa que a gente fale nessa questão do tarifaço, de que dá para substituir os Estados Unidos imediatamente, isso não é fácil, isso não é natural, né? A gente fala do mercado da carne, a gente tem comentado muito a questão dos aviões da Embraer, quer dizer, você tem um mercado americano que é ainda a maior economia do mundo, né? É um grande mercado consumidor de produtos, então você tem aí um desafio que é o quê? Quer dizer, a indústria americana precisa disso, né? A gente tem visto alguns dados de inflação, que a inflação americana está subindo, e todos esses movimentos aí, que a gente ainda não sabe o que dá, né? Porque tanta tarifa para lá e para cá, mas muito provavelmente diversos economistas, prêmio Nobel de economia, têm informado de que a inflação americana vai subir. E a hora que isso começar a pegar lá no hamburguinho do americano, né, a hora que ele tiver que pagar mais caro pelo sanduíche dele, a pressão sobre o governo vai aumentar. Então, achar que a gente vai conseguir realocar esse produto imediatamente ou que o mercado interno brasileiro vai absorver, isso não é verdade. Quer dizer, você vai ter que administrar aí por um tempo, a gente vai ter uma realocação, só que o mundo é demandante. Então, você tem China, você tem Oriente Médio, você tem Europa, você tem lugares em que você pode deslocar isso. E aí é um perigo para os Estados Unidos, porque se eles começam a perder essa cadeia global de suprimento, eles terão um problema lá. Então, é muito um jogo de negociação, de entender o próximo passo que cada um dá. Agora, tem um grupo de pessoas que acho que fica exatamente com nesse fio possível de que no fim vai bater lá e alguém vai pressionar e talvez vai voltar tudo ao normal, né? Vou colocar aqui um entre aspas normal. Tem algumas pessoas que ainda ficam nessa expectativa do retorno, né? Como se todo esse movimento Trump pudesse ser apagado. Mas fato é, na minha opinião, de que a possibilidade de um Donald Trump chegar e fazer essa bagunça, ela não se apaga tão fácil da memória, né? Em que medida que esse movimento, ainda que depois não aconteça de fato, que seja menorizado, que tenha depois um reajuste, em que medida que isso, na tua opinião, muda a mesma distribuição de cadeia e o pensar para o futuro aí do agro em particular, da cadeia da carne, mas outras também que você possa comentar aqui para a gente? Olha, a gente tem esse novo acrônimo falando Trump always chicken out, né? Que ele sempre volta atrás, sempre se acovarda, né? O problema é que ele volta atrás, mas ele deixa um estrago gigantesco lá na frente, né? Então, o que eu acho que foi muito interessante que você comentou, né? De voltar ao normal, o pessoal já está comparando aí o Trump à pandemia, né? Então, a gente voltaria a um novo normal, que foi um termo muito usado ali na pandemia. Então, nós vamos ter um novo normal pós-tarifaço. O fato é que o Trump ele é muito hábil em manter a agenda, né, ele sempre no foco da agenda. Então, se a gente observar esses últimos 2 meses, teve tarifaço, teve Irã, Israel, agora a Rússia, Brasil. Então, esse movimento deixa todo mundo um tanto quanto perplexo e desorientado. O fato é que isso para o Brasil pode ser muito bom, que primeiro vai tirar a gente de uma acomodação, então nós vamos ter que realmente procurar novos mercados, ser mais ativo, pensar que o parceiro americano, nos Estados Unidos, não é mais o que era, né? E principalmente, tem que olhar para o nosso umbigo, olhar para dentro e fazer reformas, cortar gastos, agir como uma nação que está preparada para impactos como esse. Né? Porque a gente tem hoje déficit público, a gente tem uma questão fiscal complicada, a gente esquece um pouco disso, mas é uma economia saudável que vai nos preparar para choques internacionais.
Então, a gente não sabe como isso vai estabilizar, certamente vai estabilizar de um jeito diferente do que era. As relações internacionais estão mudando com tudo isso, mas o grande fato é a gente precisa fazer a lição de casa dos nossos problemas internos. Carlos Honorato, queria muito agradecer a sua participação aqui no Agora. Bom ouvi-lo, colocar essa perspectiva do setor aí frigorífico, do setor de carnes, num momento tão delicado e importante da economia brasileira e também da economia global. Obrigado mais uma vez, uma ótima quarta-feira. Um grande prazer sempre falar com vocês. Ótima quarta-feira para todos aí. Um grande abraço. Abraço, obrigado. Maria Almeida, continuamos nessa linha aí do tarifaço, porque lá, como a gente mostrou, está tendo inflação nos Estados Unidos. E como a gente mostrou mais cedo no Agora, teve essa inflação nos Estados Unidos em junho, um aumento do índice inflacionário, e o apresentador do Conexão, Marcelo Favalli, vai mostrar o que está por trás desses números. Então vamos olhar primeiro o filme. Não adianta a gente olhar para a economia com a foto, só o que acontece no momento. A gente tem que ver ao longo de um largo de tempo, um arco de tempo. E está aqui, eu fui atrás dos índices de inflação dos Estados Unidos dos últimos 3 anos e com uma margem um pouco mais esticada, um trimestre. Abril, maio, junho, porque nós estamos em julho e os dados apresentados são referentes até junho. Então nós temos aqui uma leve subida neste arco, abril, maio, junho, sendo que o resultado agora é o maior dos últimos 4 meses. Olhando pelo mesmo período do ano passado, de 2024, a gente vê que esse trimestre tem uma queda. Vamos ver se esse fenômeno se repete? Aqui também houve ainda uma queda mais acentuada em 2023, com o motivo dessa desaceleração bastante acentuada da inflação dos Estados Unidos, porque é um período pós-Covid, as economias e principalmente a maior economia do mundo se restabelecendo. Então aqui a gente já tem uma conclusão. O que acontece agora não é um fenômeno sazonal, porque isso acontece ao longo do ano. Festas de fim de ano, alguns artigos ficam mais caros. Depois da virada do ano, o comércio assenta, alguns artigos ficam mais baratos. Então, comparando essa mesma sazonalidade, estamos vendo uma exceção e não a regra. Vou pedir o próximo gráfico, aí sim, para a gente dar um zoom, em vez do filme, vamos olhar a foto. Está aqui, um pouco mais alargado, a gente vem desde o ano passado, houve um pico de inflação em 2025, justamente na virada entre o governo Joe Biden e Donald Trump, depois uma queda acentuada e agora uma aceleração da inflação. De novo, março, abril, maio, junho. Os americanos não viam um número tão grande, 2,7, desde fevereiro. Agora, como a gente trata a economia brasileira, também existe na economia americana, chamados vilões da inflação. Eu fiz um rápido resumo na próxima tela aqui para a gente ver alguns itens que chamam a atenção